Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com a minha linda esposa. Essa aqui é a Luísa. A gente casou recentemente, o quê? 3 meses. 3 meses que a gente está casado. E, inclusive, se alguém quiser deixar um comentário, né, junto com o seu like, claro, se seria interessante aqui algum vídeo contando sobre o nosso relacionamento, nosso casamento, enfim, deixem aí o comentário de vocês. Mas hoje, a proposta da dinâmica aqui é o seguinte: eu pedi para minha linda esposa fazer algumas perguntas de questionamentos, dúvidas, alguma reflexão que ela acha interessante trazer. E eu aqui espontaneamente vou tentar responder. Eu não sei das perguntas que ela montou, vai ser bem espontâneo realmente. E eu fiz isso de propósito para poder tanto me desafiar, como criar aqui uma conversa mais espontânea de fato, né? E de repente seja uma pergunta, ou uma dúvida, um questionamento que algum de vocês possam ter também, e vocês vão ter a chance de ouvir minha resposta. Eu vou ser muito sincero, muito honesto. Se eu não souber, eu vou falar que eu não sei. E se for algo de minha opinião, eu vou dizer que é minha opinião. Agora, quando tiver de fato versículo e for algo que eu sigo como doutrina aí, eu vou fazer questão de depois, se eu não citar o versículo, eu coloco aqui embaixo para todos, beleza? Então, esses são os termos do vídeo. Já foi 1 minuto e meio, então bora lá, amor. Manda pra gente a sua primeira pergunta. Tá, em Êxodo diz que Moisés viu Deus face a face, certo? Mas em João 1,18 diz que ninguém jamais viu a Deus. Então, o que significa ver Deus face a face? Boa. Vou começar, eu não sei, tá? Mas, o que eu posso dizer disso aí é o seguinte: Jacó lutou com o anjo, que muitos dizem que é Jesus, né? Esse episódio aí, que Moisés viu Deus face a face, Moisés era um cara escolhido. Agora, se isso é contraditório ou não, eu realmente não vou saber dizer. Eu não sei que forma foi que Deus revelou para Moisés, né? A gente sabe que Deus é um espírito, assim, ele é um ser espiritual. Ele se revelou para a gente através de Jesus, que veio em homem, né, carne e osso. Então, eu poderia retrucar isso. A gente tem um monte de relatos de pessoas que viram Jesus, carne e osso, né? Eles viram Deus face a face? Jesus é Deus. Então, é muito relativo ao lado de o que a gente considera a face de Deus. Deus escolheu revelar-se a Moisés em determinado momento num arbusto flamejante. Isso é face a face, né? Deus escolheu revelar a nós como homem, Emanuel, Jesus, foi visto ali em homem. Isso é face a face? Ou depois com o corpo glorificado, né? Alguém poderia argumentar que ele estaria na forma de homem, mas depois ele teve o corpo glorificado. Inclusive o corpo que ele vai ter por toda a eternidade, tá? Por toda a eternidade a gente vai ver ele com as marcas, né, dos pregos ali, que é muito lindo também. Então, eu disse no começo, eu não sei, mas minha opinião é essa. Vai depender ali do que a gente considera como face a face, qual que é a forma. Enfim, eu acho que é o que eu tenho a dizer aí sobre isso. Tá bom. Mas é interessante. Segunda pergunta. Em Mateus 26:39, Jesus pede em oração, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele parece entrar em um conflito interno, sim, sobre a sua missão. Você acha que ele estava tão sujeito à sua parte humana que ele expressou algum tipo de medo ou dúvida? Não diria que dúvida, né? Jesus sabia da missão dele ali, mas ele veio em forma de humano, né? Então, isso está na Bíblia para mostrar o sofrimento mesmo da pessoa, o sofrimento do lado humano, do que ele teria que suportar, o medo da dor, o medo do sofrimento, né? O medo de morrer realmente e o medo de dor. A Bíblia fala que Jesus estava tão estressado, tão angustiado na alma, que ele suou sangue. E aí eu não sei aqui assim os termos médicos, talvez você pode até ajudar, mas o suar sangue significa fissuras, né, microfissuras ali nos vasos sanguíneos que são perto da área adiposa, eu diria, da onde sai o suor. Acontece algumas microfissuras ali que causa sair sangue no suor. E isso é causado por estresse, por angústia, né, mental. Então, assim, você imagina o nível que isso causava, o nível que ele estava?
E nessa passagem ele fala para os discípulos: estou com angústia na alma, fiquem aqui comigo, né? Não durmam. Aí ele voltava, os discípulos estavam dormindo e tal. Enfim, isso é para mostrar o lado humano. Então não digo que Jesus estava duvidando do que ele estava ali para fazer, mas também é um complemento, né? Porque a gente vai ver o apóstolo Paulo dizendo que Jesus foi aperfeiçoado através do sofrimento. Ele obedeceu, né, até a morte de cruz e ele foi aperfeiçoado. Então é um termo ali que a gente entende que Jesus venceu mesmo, né, na raça, não foi com algum auxílio divino, né, alguma coisa assim. Ele era 100% homem, 100% Deus, mas nesses aspectos ele teve que ser aperfeiçoado no sofrimento. Ele não nasceu sabendo andar, sabendo comer, sabendo falar. Ele teve que, através do sofrimento e do processo árduo que é a nossa vida humana, ele teve que se desenvolver. E nesse momento ele teve medo, teve angústia, né, de passar por isso. Acho que diz muito sobre a vulnerabilidade dele como humano, né? Acho que fazia parte de uns requisitos, assim, para ele nos livrar dos nossos pecados. Ele precisava ser tão humano ao ponto de ser vulnerável. E ele estava mostrando ali uma vulnerabilidade, porque o corpo humano sofre. Sim. E ele estava com medo do sofrimento, talvez. E ele é o nosso guia, em quem nós temos que se refletir ali, né? Então, quando ele fala, Senhor, a minha vontade é que não seja assim, mas acima de tudo, seja feita a sua vontade. E essa é a nossa oração de seres humanos. Quem não ora assim, tantas vezes na nossa vida, né? Senhor, putz, se você puder fazer um jeito aqui, cara, ia ser tão top, né? Mas, mesmo assim, seja feita a sua vontade. Por quê? A vontade do Pai é suprema, a vontade do Pai é o que vai funcionar. Imagina se Deus tivesse passado esse cálice. Estava aí mais de quantos bilhão de pessoas lascado, sem um caminho até o Pai, né? E, cara, para Deus, eu tenho essa opinião, né? Para Deus fazer isso aí, né? Ele veio, ele tem um mistério dele ter vindo, ele falar com Deus Pai, enfim, entender a dinâmica da Trindade, mas para Deus entregar o seu Filho único dessa forma, é porque não tinha outro jeito, não tinha outro jeito, era o único jeito mesmo. Por isso que até hoje, para todo sempre, ele é o caminho, a verdade e a vida. O sumo sacerdote que a gente tem, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, legal, não sei se foi uma resposta tão completa, baseada em versículos e afins, mas é isso aí. Boa pergunta. Tá, agora, se Deus já sabe de tudo, inclusive quem vai ser salvo, ainda temos livre-arbítrio? Ô, amor, caraca, aí sim. Sim, nós temos o livre-arbítrio, com certeza. Vão ter algumas linhas teológicas que vão dizer que não, que a gente está preso dentro de um pré-determinismo, o que é horrível de se pensar. Porque significaria o quê? Que Deus já predeterminou lá no início todos que seriam salvos. Ou seja, se eu estivesse predeterminado a não ser salvo, não importava o quanto eu fosse orar, o quanto eu fosse buscar o Senhor, não teria chance para mim. E isso é totalmente antibíblico. Então, o que acontece que causa muito essa confusão? Deus, ele é soberano no aspecto, assim, de transcender mesmo. Ele é soberano, onipotente, onisciente, né? Qual que é o outro? Onipotente, onisciente, onipresente, né? Então, ele tem a ciência do futuro porque ele é um ser atemporal, ele não está preso a essa dimensão do tempo. Agora, por ele saber o que acontece no fim, antes do começo, não significa que ele predeterminou que fosse assim, tá? Então, inclusive, foi uma coisa que a gente estava discutindo no Ancorados na quinta-feira, justamente esse ponto aí. Então, respondendo a pergunta, o livre-arbítrio, ele existe e Deus, ele, inclusive, se move pela oração. Qual seria o sentido da gente orar? Pedir para Deus interferir, pedir pelo poder de Deus, se já tivesse sido predeterminado. Assim, não tem o menor sentido, né? Isso aí é uma coisa horrível de se pensar. E tem, infelizmente, muitas linhas teológicas hoje, inclusive denominações inteiras, que creem dessa forma, que tem um número fixo de pessoas que foi escolhidas, né, para serem salvas. E o que Deus fala, posso até puxar o versículo aqui ao vivo, versículo
versículo que Deus gostaria de salvar a todos, né? Então, a vontade de Deus, aqui, ó, 1 Timóteo 2, do versículo 4 ao 6, vai dizer que Deus deseja que todos sejam salvos. E aí a pessoa, essa linha teológica que vai dizer assim, mas peraí, como assim Deus deseja uma coisa e não consegue obter? Ué, com certeza. Quando Deus, no início, criou os seres com livre-arbítrio, ele correu um grande risco. Que risco é esse? Ser rejeitado. Não, mas peraí, Deus cria um ser e ele é rejeitado? Sim, isso pode acontecer, porque é um ser com livre-arbítrio, certo? Imagina se eu tenho aqui uma esposa de inteligência artificial, programada a me amar. Cara, qual o sentido nisso? Isso aí não tem valor algum. Agora, a gente se conheceu, a gente se apaixonou pelo outro, a gente começou um relacionamento e a gente se ama incondicionalmente, né? E ela me ama por livre e espontânea vontade, né, amor? Sim. Então, com certeza, esse é o sentido, né? Deus criou seres que ele quer se relacionar, ele ama e ele quer ser amado, né? Mas ele quer que a pessoa queira amar e não seja obrigado. Se não, era um iPhone, pô, um computador. Eu clico aqui, né? E ele responde. E não é isso que Deus quer. E não é isso que a gente quer. Sinceramente, não é isso que a gente quer. A gente quer se sentir amado, a gente quer que a pessoa queira nos amar. A gente quer que a pessoa queira estar com a gente. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres pessoais, sociais. Deus também, totalmente. No Jardim do Éden, Deus ia todos os dias visitar Adão e Eva, né? Então Deus é um ser pessoal. Então, para concluir esse ponto que você trouxe, sim, temos livre-arbítrio e a onisciência, o saber de Deus não interfere nesse livre-arbítrio. O que acontece é, Deus já viu lá no futuro, por isso que nós temos o livro de Apocalipse, né? Se não fosse assim, não teríamos essa revelação. Deus já viu lá no futuro que muitas pessoas o rejeitaram ou vão rejeitar ele, né? E, enfim, esse é um ponto. Agora, tem um versículo, inclusive, eu posso pôr aqui depois, que Jesus fala assim, ó Jerusalém, quantas vezes eu tentei ajuntar vocês como a galinha junta os pintinhos, mas vocês me rejeitaram. Então, o que isso significa? Que Deus não foi poderoso o suficiente para ajuntar ali Jerusalém? De forma alguma. Significa que Deus, ele não é um árbitro, um tirano. Ele tem o supremo controle do mundo, mas ele respeita o seu livre-arbítrio. Se você quiser rejeitar ele, ele vai respeitar essa decisão até o final, inclusive na eternidade, onde você vai ter a completa separação dele para sempre. Ele não vai te obrigar a ficar com ele. Agora, Satanás já não é tão educado. Enquanto Jesus bate na porta do seu coração, Satanás está pulando pelo fundo da janela, entrando, roubando tudo, arregaçando com tudo. Entendeu? Satanás já não respeita muito o livre-arbítrio, não. Tá? Acho que isso responde, né? Mais algum? Quer mais um? Se tiver, tá com 13 minutos já. É curta? Não Ou sei. vai longe? Não sei, depende de você. Tenta aí. Se ficar muito longo, aí a gente para e deixa para uma próxima. Tá. Em Tiago diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas Jesus foi, sendo Deus, ele foi tentado no deserto. Como que a gente entende isso? Porque ali, de novo, Jesus veio na revelação de Emanuel, né? Deus conosco. E Satanás foi realmente tentar ele. Agora, Jesus, quando fala assim, Deus não pode ser tentado pelo mal, é no sentido de sofrer tentação. Então, a gente consegue ser tentado, mas Deus não tem isso. É a mesma coisa que quando fala assim, Deus não é homem para mentir. Né? Você vai ver no livro de Hebreus também, Paulo usa muito isso. Enfim, a gente acha que é Paulo, mas o autor de Hebreus vai dizer muito isso, né? Que Deus não pode mentir. Então, ele jurou por si mesmo, mas além disso, ele não pode mentir. Isso está no livro de Hebreus. Então, é uma coisa que é da característica de Deus, do ser que ele é. Ele não pode mentir. O que é isso? Uma limitação? Não. Ele é tão santo que ele não pode mentir. Então, nesse aspecto, que era... Perdi agora a pergunta. Jesus não pode ser tentado pelo mal. Nesse aspecto também. Ele não pode ser tentado pelo mal pela santidade que ele tem. Quer dizer, por isso Jesus é Deus. Mas... Mas daí a pergunta era... Mas ali Satanás foi tentar. Por quê? Porque ele veio na forma de homem. Então ele pensou o quê? Tá vulnerável. Deixa eu ir lá e acabar com ele e atrapalhar essa missão. Entendeu?
Ele foi tentar. Então, o que acontece? Jesus venceu Satanás, né? Sendo Deus, mas sendo 100% homem, com fome. Foi tentado. Transforma essas pedras em pão. Pula aqui desse penhasco que os anjos vão te pegar. Ou seja, todo momento Jesus poderia invocar anjo, poderia invocar Deus, poderia transformar a pedra em pão. Todo momento ele tinha esse poder, porque ele era Deus 100%, ele é Deus 100%. Mas ele foi até o final, persistente, né, em forma de homem ali vencendo, que é o propósito desde o início, o segundo Adão que viria para lavar o pecado do mundo inteiro. Quer continuar essa? Tem uma segunda parte dela. Tá, vamos? Se ficar muito longo, quem quiser assistir vai até o final. Se Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou, quer dizer que sentir desejo pelo pecado já é pecado ou o pecado está no consentimento? Boa pergunta, boa pergunta. A tentação, ela não é pecado, né? A tentação não é pecado. Quando a serpente está no jardim e a mulher é tentada pela serpente de uma forma enganada, não houve pecado ali. Quando ela morde, ali já é um ato, né? E aqui é mais complexo, porque o pecado só entrou pelo mundo quando Adão realmente mordeu a fruta, mas isso é uma outra conversa. Agora, quando Jesus vem para o Novo Testamento, ele muda um pouquinho a questão da lei, que ele fala que o adultério, por exemplo, se você olhou para uma mulher, desejou no seu coração, você já cometeu adultério. Então ele levou assim, o standard, né, o padrão, muito mais alto do que estava antes, que era o quê? Se você cometeu o ato de adultério, de ter uma relação sexual fora do casamento, isso é adultério. Ele falou, não, se você olhou para uma mulher, desejou no seu coração ela, você já cometeu. Então, acontece que a tentação e o ato dentro dos nossos pensamentos, já tem uma linha fina, uma linha fina. Agora, muitos pastores vão dizer coisas do tipo assim, a primeira olhada tá tudo certo, você olhou de novo e já foi pro coração, já era. Então, uma das linhas para explicar é essa. Na sua mente, olhou, tá na mente, tranquilo, tentação. Desceu pro coração, lascou, pecou, né? Então, eu acho que a melhor resposta para isso aqui é o que Jesus fala. Orem, perseverem, para que vocês não entrem em tentação. Jesus não fala assim, olha, orem para que vocês não caiam na tentação. Tipo, teve tentação, caiu no pecado. Ele fala, orem para que vocês nem tenham tentação. Eu posso até colocar o versículo aqui embaixo. Então, é mais seguro você nem querer ser tentado. Já foge logo, tá? Porque se a gente fica tentando entender, eu tô brincando aqui um pouco, não é pecado e tal, você já está muito arriscado, tá? Essa seria a melhor resposta. Mas, sim, para ter o termo técnico ali, a tentação não é pecado. Tanto é que tem muitas frases aí de pastor que fala assim, quem confessa a tentação não confessa pecado. Porque ele confessou que está sendo tentado, não teve que confessar o pecado. Só que, como eu falei, é muito perigoso. Se você está numa tentação, você corre o risco da sua mente já desejar coisa, já ir lá. E Jesus colocou a linha ali do negócio muito alta. Então, para a gente ficar seguro, estejam alertas, estejam, né, atentos, para que nem cair em tentação vocês caiam, né? Nem ficar tentados vocês acabam ficando. E aí, amor, o que você achou? Passei? Passou. Então tá bom, gente, é isso aí. Se vocês curtiram, deixa aí o like, deixa um comentário, não esquece de seguir. E de repente, se acharam legal o formato, coloca aí também o feedback para a gente trazer mais vídeos dessa forma. É um privilégio para mim ter minha linda esposa aqui. Quero te ver mais vezes no canal. E é isso, meus irmãos. Um abraço. Tchau, tchau.